boa tarde. Ricardo, já lá vamos falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que saiu o primeiro-ministro? Há uma peça de William Shakespeare que tem o título curioso de Much Ado About Nothing, muito barulho para nada, e parece ser esse o bom título para o que aconteceu ao longo desta semana e que agora o Primeiro-Ministro colocou uma pedra final, porque a verdade é que voltou tudo à estaca zero. Percebemos que os partidos, na verdade, foram todos coerentes com aquilo que tinham estado a defender nos últimos tempos. À esquerda, a procurar a restituição dos anos de serviço integralmente aos professores, à direita, PSD e CDS a levantar muitas reservas relativamente àquilo que seriam os gastos com essa mesma devolução. Agora, a verdade é que, a certa altura, e essa certa altura foi quinta-feira da passada semana, houve ali um volte-face que nunca ficou completamente esclarecido e que permitiu a António Costa, de forma que me pareceu politicamente inteligente, retirar dividendos. E o que há pouco assistimos foi, na verdade, mais um comício em que António Costa está a jogar o argumento da moderação, da seriedade, da credibilidade, da respeitabilidade externa. E eu estava a ouvi-lo e quase que me parecia estar a ouvir Pedro Passos Coelho há 4 anos, antes de chegar a umas eleições legislativas em que acabou por ser o partido mais votado, exatamente com um discurso muito semelhante a este, ou seja, de que tinha havido sacrifício e era preciso respeitar o sacrifício que as pessoas tinham feito para não deitar tudo a perder com gastos excessivos, que na altura Pedro Passos Coelho atribuía ao PSD, agora é o PS que... Aliás, Pedro Passos Coelho que atribuía ao PS, agora é o PS a atribuir ao PSD. Portanto, do Primeiro-Ministro com o tal sentido de responsabilidade, como sublinhou bastante nesta intervenção. Quanto ao PSD e ao CDS, perceberam-se as mudanças de posição ou não houve mudanças de posição? A percepção foi diferente? A percepção é o mais importante. Em política o que parece é, e aquilo que pareceu foi que PSD e CDS tinham aprovado uma coisa na quinta-feira e depois, percebendo aquilo que era o aproveitamento político da situação, vieram esclarecer, dizendo que na verdade nada tinham mudado e que estavam exatamente no ponto em que sempre tinham estado. A verdade é que para os eleitores, e é com eles em mente que todos estes dirigentes políticos estavam a atuar, ficou a ideia de que PSD e CDS deram aqui uma cambalhota relativamente aquilo que poderá ter sido um ato falhado ou então, numa leitura um pouco mais perversa, uma tentativa de ficar bem aos olhos dos professores, prometendo aquilo que, diz agora António Costa, na verdade não era realizável. E eu, da minha parte, posso aceitar todas as versões. Aceito a versão do PSD, de que, na verdade, naquela quinta-feira tinha ficado sempre salvaguardada a situação da cláusula financeira, como aceito a versão de que houve ali uma tentativa de criar a sensação de que CDS e PSD estavam também ao lado dos professores. E essa foi a leitura feita desde logo pela FENPROF, e todos nos recordamos como Mário Nogueira cantou vitória nessa mesma noite, e foi a leitura que fizeram aqueles que assistiram a todo aquele cenário. O que não é realmente entendível é que, tomando por verdadeira essa versão que Rui Rio tentou colocar de que o PSD nunca tinha saído do ponto em que estava, porque é que não foi feito um esclarecimento logo na sexta-feira relativamente a isso? Rui Rio poderia perfeitamente ter tirado o tapete a António Costa se, no momento em que o Primeiro-Ministro se estava a deslocar para Belém para reunir com o Presidente da República, tivesse dito que tudo aquilo não passava de uma encenação, porque, na verdade, o PSD estava exatamente onde sempre tinha estado. Demorou 72 horas a fazer isso, e ao demorar 72 horas a fazer isso, acabou por permitir aquilo que politicamente acabou por ser provavelmente a falha mais grave do mandato de Rui Rio à frente do PSD. E quanto ao CDS e à sua posição neste jogo? Ganhou 12 horas relativamente ao PSD. Se o PSD demorou 72 horas, o CDS demorou apenas 60. Foi logo na manhã de domingo que tentou vir com aquele esclarecimento. Mas a verdade é que está numa situação muito idêntica à dos social-democratas. Houve ali verdadeiramente ou uma tentativa de ficar bem aos olhos dos professores, ou então uma péssima comunicação relativamente ao que estava a fazer. E percebeu-se que, na verdade, PSD e CDS continuam muito semelhantes relativamente às questões programáticas. E igualmente importante é que percebeu-se também
que relativamente a muitas das matérias, na verdade, PSD e CDS estão mais próximos do Partido Socialista do que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E apesar de toda esta encenação em que Rui Rio foi muito duro com António Costa muito duro com Rui Rio, mas quando tiramos a espuma desse combate político, percebemos que relativamente às questões ideológicas e programáticas, na verdade, muito pouco separa PSD, CDS e Partido Socialista. E por isso é que aquilo que Pedro Passos Coelho tentou há 4 anos, conseguir, porque tinha ficado em minoria, um entendimento com o Partido Socialista, na verdade, em termos programáticos, pode ser mais fácil do que o entendimento com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. E esse é um sinal que nós devemos ter em conta quando agora olharmos para a campanha eleitoral, para as eleições legislativas e quando olharmos, não sabemos ainda o resultado, mas para aquilo que será o day after dessas eleições e para a nova legislatura. Tudo vai depender do resultado eleitoral, claramente. Claro. E a posição do Presidente da República? Nós já tínhamos ouvido o Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, numa entrevista à RTP3, no programa Outro Lado, a defender que não se podia repor o tempo integral dos professores, que seria uma irresponsabilidade. Ele, portanto, estava agarrado a essa declaração e ficou em silêncio durante toda a semana. Provavelmente foi a semana mais silenciosa do seu mandato. Não é provavelmente, foi mesmo a semana mais silenciosa do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, ninguém tem dúvidas disso. E agora há aqui 2 leituras possíveis. Uma é de que fez bem, isto é, não se intrometeu numa guerra política que estava instalada entre partidos que ainda por cima, dentro de 15 dias, vão a eleições e, portanto, qualquer palavra do Presidente da República sobre esta matéria poderia ser tomado como um apoio ou um desapoio a um desses partidos que vai a votos, ou então há outra leitura possível, a leitura de que quando a situação fica difícil, Marcelo Rebelo de Sousa, que fala sobre tudo e mais alguma coisa, fica desta vez em silêncio, acaba por se acantonar num refúgio que lhe tenta permitir passar entre as pingas de chuva. E estas 2 leituras certamente que estão agora a ser feitas entre aqueles que o admiram e entre aqueles que o admiram menos. A verdade é que o Presidente da República tinha dado sinais relativamente ao que pensava sobre esta matéria. Exatamente aqui na RTP, ele tinha dito que achava pouco sensato que se colocasse nas mãos de futuros governos uma responsabilidade que estava agora a ser tida por deputados desta legislatura. E esse sinal era um sinal de que, eventualmente, tivesse havido esse entendimento entre CDS, PSD, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, poderia haver um veto político exatamente escudado nessa reserva que o próprio Presidente da República tinha colocado, porque essa era uma matéria em que ele estava em grande sintonia com o Primeiro-Ministro António Costa, e essa pode ser uma das razões pelas quais Marcelo preferiu ficar em silêncio, porque viesse ele dizer o que pensava, e temos esse sinal do que ele pensava, ele muito provavelmente tinha-se colocado ao lado de António Costa, e isso teria leituras políticas que Marcelo não pretendia ter, até porque ele provavelmente iria colocar-se contra o PSD, de que foi também presidente do partido. Eventualmente, lembrando até uma coisa que me parece aqui importante e que às vezes nós esquecemos, os deputados do PSD, que estão agora sentados na Assembleia da República, foram escolhidos por um programa escrito por Pedro Passos Coelho, que nem no espírito nem na letra defendia aquilo que agora o PSD dizia ser uma possibilidade, que era a contagem integral dos anos de serviço dos professores. Isso não estava no programa do Partido Social Democrata de Pedro Passos Coelho. Duvido muito que alguma vez tivesse estado na cabeça do então presidente do PSD, que exatamente aprovou esse programa com que os deputados depois foram eleitos. Foi talvez também, provavelmente, a semana em que mais se falou de Pedro Passos Coelho, depois de ele ter abandonado a vida política, ou pelo menos suspenso a vida política portuguesa. Ricardo Jorge Pinto, foi um gosto falar contigo. Igualmente. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.